Olá, gente, como que vocês estão? Tudo bem? Um excelente domingo, um domingo de Dia dos Pais, a todos os pais, né? Aos pais solteiros, os pais casados, os pais divorciados, os pais separados, os pais com união estável, a todos os pais. É um dia que celebra uma reunião em família para que possa comemorar, né, esse dia ao Divino Masculino. E a minha homenagem ao meu pai, que hoje não é encarnado, é a Alegria do ABBA, que era uma banda da década de 70, 60, 70, que fez muito sucesso. E é uma forma que eu possa homenageá-lo, né? Agradecer ao meu divino masculino, agradecer a minha ancestralidade paterna e a minha ancestralidade materna também dos divinos masculinos. Hoje estou aqui para que eu possa respeitá-los e saudá-los, né, daqueles que estão no plano espiritual. Como dizia Jung, que nós somos um mundo só, que é o macrocosmos e o microcosmos. A espiritualidade como macrocosmos, né, a formadora de toda a fonte, para a materialização aqui nós, seres humanos, microcosmos. Então, não tinha como não homenageá-los nessa presença. Aqueles que perderam seus pais também, agradeça a ele, porque é uma conexão espiritual nesse exato momento. Quem não prega a religião, mas ore a um Pai Nosso, a eles, e a gratidão por vocês estarem aqui. Não é fácil, é desafiador, mas é de uma alegria, porque é uma conexão que nós fazemos com o plano espiritual e toda a nossa ancestralidade. E nisso eles aconchegam a gente, eles protegem a gente. E eu queria representar um pouco na materialização aqui do microcosmos, os nossos personagens, com os nossos reis, não é? Esse é um tarô que eu estimo muito, é um tarô celta, e eu tinha que colocar ele aqui. Ele me chamou hoje pela manhã para fazer isso, não é? Falando dos 4 reis, que provavelmente o pai de vocês representam esse personagem, para que possa se transformar num arcano maior, que é o imperador, que são os 4 reis juntos. Eu vou começar falando do meu, né? Porque a gente tem que ser exemplo para que possa refletir e reverberar naquele que assiste o vídeo. O meu era, quando ele estava encarnado, era um rei de copas com um rei de ouros. Olha, ele é lindo esse tarô. Nossa, é o meu pessoal, esse, tá, gente? O rei de copas, ele é um rei que mais ama. Só que ele não sabe demonstrar esse sentimento, o lado luz dele. Ele é um rei que ama muito. Ele traz a copa fechada, como esse cone aqui mesmo, como se fosse um chifre de boi. Acho que não dá para vocês verem aqui nesse tarô. Então ele traz essa copa fechada, mas ele é porque na verdade ele não sabe demonstrar o amor. A educação dele não foi adepta devido à criação que ele teve a não demonstrar esse amor. Não que ele dizia que não amava, mas ele não sabia expressar. E o meu era assim, né? E o rei de ouros. Ah, tá. O lado, eu falei do lado luz. O lado sombra dele é esse fator de não expressar mesmo. O lado luz é o amor transbordante e o lado sombra é não expressar. E aí começa a se envolver várias situações de hábitos e vícios
porque não consegue. Algumas pessoas entram em depressão porque não conseguem expressar isso. Por isso que nós falamos, quem não assistiu aí o áudio, que não leu o livro da Lise Bourbeau, que é uma francesa especialista, já faz mais de 40 anos, que ela só trabalha com as feridas emocionais, que são as 5 feridas emocionais, e estão falando na sexta. No YouTube tem audiobook e tem o livro também, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o nome dela. Então, quando não é curado as feridas emocionais, a gente não tem como expressar. E eu só pude ver isso hoje eu estou conduzindo esse vídeo, porque eu pude estar curando uma das minhas feridas emocionais do divino masculino que eu tenho. Então, o que acontece? Esse é o rei de copas. Em seguida, o meu pai, ele era um rei de ouros. Ele tinha muita solidez. Ele gostava das coisas muito concretas, o lado luz dele. Algo que era assim, tipo, ele não daria um passo à frente se ele não tivesse muito estável a isso, sabe? Aquela pessoa que fala assim, cara, tipo, eu tenho uma moeda, eu não vou soltar essa moeda porque eu não sei o que vem adiante. Então, era muito sólido, sabe? Era muito concreto. E o lado sombra do rei de ouros é porque, assim, tipo, tudo tem que ser no momento dele, sabe? Então, é como se fosse assim, meio dono da razão, que é um divino masculino, não é? Então, tem que ser as feridas a serem trabalhadas a essa situação. O rei de espadas. O rei de espadas, o lado luz dele, ele representa uma verdade. Sempre quando ele pronuncia algo na vida, sempre quando ele tem um diálogo, é com verdade, sabe? É aquela pessoa, aquele ser humano muito mental, muito racional, entendeu? E o lado sombra dele é que ele não é muito gentil, sabe? É como se fosse um cavalo com a ferradura afiada, que trocou a ferradura assim, tipo, hoje. Então, se ele tiver que falar, cara, tipo, se ele vai dar aquela lapada logo de uma vez, aí você fala assim, cara, pelo amor de Deus. Enfim, mas as questões dele é verdadeiras. Mas também tudo na nossa vida é devido à nossa criança interior, que foi o sistema que ele foi educado, não tem outra forma. Até então, que quem estiver assistindo, compartilhe o livro ou o audiobook da Lise Bourbeau. E o rei de paus. O rei de paus é o rei, o lado luz dele, ele tem muita conexão espiritual. Ele tem uma intuição aguçada. Tipo assim, quando o pai de vocês fala assim, quando vocês falam, eu preciso ir a uma festa, eu preciso fazer algo que vocês pedem a opinião do pai de vocês. Aí o pai de vocês fala assim, tipo, dá aqueles 5 minutos nele e fala assim, tipo, eu acho melhor você não ir. Então, gente, sossega e fica. Porque a intuição deles, o lado luz da intuição do rei de paus é incrível. E o lado sombra dele, o que acontece? Ele é muito impulsivo. Tipo, ele chegando, ele fala, depois ele se arrepende daquilo que ele fala, ele volta atrás, mas aí fica naquele conflito, sabe? É uma eventualidade dele, desse rei de paus. E formando os 4 reis, é o imperador, não é? Que é o lado luz dele, que quando ele sai no jogo eu não curto muito. O lado luz dele, para dinheiro, para organização, liderança, cara, tipo, ele é o cara, sabe? Ele é um personagem, ele é um divino masculino, assim, que tem foco, determinação. Ele segue o fluxo mesmo. É como se viesse o obstáculo, ele passasse, viesse a pedra, ele pulasse, viesse a tempestade, ele passava a tempestade com chuva, viesse furacão, ele vai que vai. Só que o lado sombra dele, ele é muito teimoso, ele é muito orgulhoso. Mas devido a tudo isso também, a criança interior dele, que é a forma que ele foi criado e que
e que a gente deve respeitar, e nós estamos aqui nesse processo de expansão e evolução. Então, se esse vídeo chegou até você hoje, faça algo diferente na vida dos seus pais, quem tiverem eles vivos. E quem não tiver, peça a espiritualidade para que faça essa conexão. Geralmente, gente, constelação familiar, os profissionais de constelação familiar, eles são excelentes. Quem precisar, fala comigo, me chama aqui no direct, que eu vou indicar uma pessoa que é incrível, sabe? É uma conexão única, porque todo mundo que tem a conexão única é porque passou pela noite escura da alma e foi curado de várias situações. Porque nós temos que exemplificar porque acontece com a gente. Se a gente não exemplificar o que acontece conosco, como que o outro vai acreditar que isso é possível? Então, entre em contato comigo que eu falo quem é essa pessoa para que possa fazer esse tipo de constelação familiar e curar essas feridas emocionais que existe dentro do pai de vocês, através de vocês mesmo. E quem tem o pai encarnado, faça essa conexão, né? O auto-perdão, o autoconhecimento. E quem tem o pai desencarnado, possa respeitá-lo também de uma forma que com a constelação familiar ela adere isso. Então eu fiz e curo todo o tempo. O livro da Lise Bourbeau, eu escutei o audiobook. Eu tô na 5ª vez que eu tô escutando eles. Cada vez que eu escuto o áudio, engatilha uma outra ferida em mim. E que eu faço o processo de cura novamente. Não somente da minha ancestralidade paterna, né, do meu divino masculino, mas também do meu divino feminino, que era muito forte. Então, tudo tem que ter equilíbrio. Jung fala, né, que nós somos as duas polaridades. As polaridades têm que se encaixar. O yin e o yang, o ânima e o ânimos. Então, isso encaixando, ele se transforma na materialização do nosso inconsciente, que está tudo aqui. Ele ativa o nosso consciente e dá o despertar da consciência, que é a nossa polaridade consciente, e que nós evoluímos, expandimos, que aí nós deixamos de ser o despertar da polaridade inconsciente que não sabe. Nós sentimos, a alma sente algo, mas o nosso consciente não processa. Por quê? Porque o nosso self, que é o nosso ego, defende o tempo todo. Então, automaticamente isso, nessa defesa dele, não é culpa do ego, porque nós somos ensinados a viver isso depois da fase dos 6, 7 anos de idade. Então nós começamos a nos defender das dores. E as dores vêm para que a gente possa curar. Por que as pessoas falam assim, eu não gosto daquilo em uma pessoa? No meu pai, por exemplo, eu não gosto, ele era muito bravo, muito autoritário, um rei de ouro, sabe? Não tinha muita sutileza. E isso eu adentrei dentro de mim, engatilhei a ferida da humilhação, que eu me tornava só vítima. Então eu falava assim, tudo acontece comigo, papapá. Então isso era a minha vitimização, a máscara da vítima, a minha ferida emocional da humilhação engatilhada. Isso é um exemplo, tá, gente? E eu tenho as 5 feridas, a 6ª aí chegando, e a gente usa as máscaras sem perceber, mas a gente vai curando isso. Então, que vocês tenham um excelente domingo, que vocês tenham uma excelente semana, que hoje é o primeiro dia. E quem tem pai, curta e compartilhe sobre algo e agradeça até o ponto para que o seu mundo seja totalmente curado, depurado das feridas emocionais carregadas por ele, porque ele não sabe ainda que talvez seja uma polaridade inconsciente, e que a sua polaridade seja consciente, para que você tenha esse despertar, né? Que vocês tenham esse despertar. E agradeço imensamente por todas as situações.
Eu quero dar um recado aproveitando esse vídeo, mas vai ser bem rapidinho. Eu estou mudando as tiragens. Eu vou colocar os elementos agora. Por exemplo, o meu elemento é elemento fogo. Áries, Leão, Sagitário, certo? Então eu vou fazer uma tiragem no elemento e colocar 3 alternativas, 3 opções. Vocês que estão assistindo, vocês vão poder escolher dentre as opções. Por exemplo, eu, Leão, vou escolher uma opção para tirar uma energia. E aí eu escolho aquela opção e vai servir para que eu esteja me agregando nos pensamentos, naquilo que eu mentalizei, no meu elemento, no meu signo fogo, que é o elemento, no meu signo Leão, que é o elemento fogo. Então, vai ser através de elementos. Eu vou tirar os signos, tá? E aí vocês veem o que vocês, se vocês gostarem dessa forma de tiragem, compartilhe, comente, Cris, olha, ficou bacana, ficou mais legal. Ou se não, Cris, ó, volta para os signos. E aí eu vou tentar interagir com as situações, né, nos próximos vídeos. Tá ok? Agradeço por tudo, um lindo domingo a vocês. Fiquem com Deus, gente. Um abraço.